Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui, né, e participar desse evento tão importante. Enfim, bom, quem é meu aluno, já foi meu aluno, sabe da importância que eu dou à história, e a gente vai ter isso na nossa apresentação, tá? Então, assim, o que eu vou falar, eu vou começar falando sobre a sociedade do conhecimento, vou falar sobre a evolução histórica de CIT no Brasil muito rapidamente, né? O novo ambiente, indicadores e considerações finais. Bom, primeira coisa é que a sociedade vem evoluindo, ela deixou de ser agrícola para ser industrial e ela passou para a sociedade do conhecimento, que é o que a gente vive hoje, né? E dentro dos ativos de proteção, a tecnologia é aquilo que realmente comanda, né? É o grande ordenador mundial. Então, assim, e baseado em conhecimento, que é uma coisa que eu divido, mas ele não diminui, ele só aumenta com as interações, né? Então, o conhecimento é fundamental e inesgotável, né? É uma sociedade baseada num ativo que só tende a crescer, né? E essa sociedade do conhecimento, ela tem esses três pilares aí principais: educação, infraestrutura de ciência e tecnologia e capacidade de inovação. E é claro que a propriedade intelectual, né, falando no contexto todo, é extremamente importante no que acontece dentro dessa sociedade do conhecimento. Bom, como eu disse, eu vou passar muito rapidamente sobre a nossa história, né? Porque eu acho muito importante a gente lembrar como é que as coisas acontecem, né? Então, assim, esse é um quadro um tanto complexo, né? Mas lembrando que a nossa história em ciência e tecnologia, ela só acontece lá no século XIX, com a vinda da família real, né? Então a gente começa com uma indústria artesanal, primeiras escolas de nível superior, né? Em seguida veio uma onda de criação de instituições importantes. Então eu estou citando algumas, mas isso não é esgotável, né? Tem muito mais do que isso. Então eu estou mencionando o Museu Nacional, o IAC, que é o Agronômico de Campinas, o Museu Weld, em homenagem à Graça, o Butantan, o Instituto Manguinhos, na Fiocruz, lá em 1900, o INT, o Instituto Nacional de Tecnologia. Então houve uma onda de criação de instituições de pesquisa no país, né? Em seguida, a gente teve, no início do século XX, um início de criação de universidades. E aí eu estou citando aí a UFRJ, que era a Universidade do Brasil, e a USP, né, que verdadeiramente uma primeira universidade, né, naquilo que se imagina de universidade. Depois eu estou citando para vocês o período da guerra e o período de pós-guerra. E observem que eu estou colocando ali alguns exemplos, né, de empresas importantes que foram criadas, como a Vale, como a CSN, a Fábrica Nacional de Motores, né, tudo ali na primeira metade do século XX. Né? E também, por outro lado, a criação da FAPESP, né, que só vem ser implementada depois, mas ela é criada em 47, o ITA e o CTA, que foram tão importantes para a Embraer, o CNPq e a CAPES, 1951. Gente, isso é uma história enorme, né, que a gente está, assim, perigando demais. O BNDE, que não tinha o seu S, a Petrobras, apenas alguns exemplos de coisas que foram criadas nesse período, né? Na década de 60, estou pontuando aí para vocês uma instituição importantíssima, que é a FINEP, né? Que também está perigando, né? A Embraer, a criação do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, Científica e Tecnológica no Brasil, um fundo importantíssimo que existe até hoje. Na década de 70, obviamente, eu sou do INPI, então a criação do INPI, né, que já existia como uma coordenação geral, mas vira um instituto, uma autarquia federal, né? E nessa década de 70, observem que a gente tem os primeiros planos nacionais de desenvolvimento, o PND, que tinha no seu âmbito o Programa Brasileiro de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Então observem que a questão da ciência e da tecnologia nesse país, ela vem sendo estruturada ao longo do tempo, né?
E, obviamente, nessa década de 70, aquela política desenvolvimentista, né, o pessoal que é da minha geração lembra do Brasil que vai para frente, aquela coisa do Brasil, né, se desenvolvendo. Então, está tudo aí. Claro que tinha esse lado de, além de desenvolvimentista, ser protecionista. E isso é um aspecto que acabou pesando depois. Em seguida, a década de 80, a chamada década perdida, apesar de termos tido o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento nessa época, né? Mas ele não foi suficiente. Observe que o FNDCT, nesse período, ele estava esvaziado, a FINEP também estava esvaziada nesse período, e foi uma década de fim de ciclo desenvolvimentista, né? Enfim, e claro, a crise financeira que abalou tudo, né? Continuando, observe que o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, ele só é criado em 1985, mas ele sofre oscilações ao longo do tempo, né? Ele é descontinuado, ele vira secretaria, ele volta a ser ministério, enfim, é uma oscilação constante. E observem, vocês estão vendo o eixo azul, nesse período do slide que vai até 2003, observem que a gente teve os 3 ciclos de PADCT, que foi aquele programa de um acordo com o Banco Mundial que permitiu inputs de dinheiro no sistema de ciência e tecnologia, né? Então, o PADCT, ele teve diversos méritos, e eu estou destacando para vocês aí a questão de ele ter sido previsto como um complemento de recursos, o que de fato não aconteceu. Na verdade, foi o grande recurso que existia, né? E dentro dos subprogramas que existiam no PADCT, eu estou destacando o subprograma TIB, que foi extremamente importante e aonde nasceu o embrião do que nós temos hoje, que são os NITs, né? O embrião está lá, no TIB, né? Temos uma série de programas de apoio aos grupos de pesquisa que eram mais importantes, o programa de Instituto do Milênio. Observem que eu estou destacando para vocês a promulgação da LPI, que foi em 1996, né? Estou destacando para vocês os fundos setoriais, que foi uma estratégia muito importante de entrada de recurso novo no sistema, mas também estou destacando nesse slide aquilo que é, na minha maneira de ver, a tônica do país. A gente tem coisas importantes acontecendo, como, por exemplo, a questão do PADCT, mas, ao mesmo tempo, temos uma série de aspectos negativos nesse período, como a queda de orçamento do CNPq, não sei porque acho que eu estou vendo de novo esse filme. A queda do orçamento do CNPq, a desvalorização da pesquisa básica, não que ela seja mais importante do que as outras, mas é preciso, né? A desnacionalização do parque industrial, a entrada de tecnologia externa, a ciência e tecnologia, cujo papel não se tinha certeza, os boatos recorrentes de fechamento do MCT, né? E a falta de articulação entre os ministérios, que, de certa forma, vige até hoje. Bom, então até 2003 a gente tem esse quadro, né, que eu passei muito rapidamente. Quem é meu aluno sabe que a gente fala sobre isso durante aulas e aulas, mas enfim, até 2003, e aí eu estou trazendo uma fala do livro do Sérgio Rezende, onde ele diz que até esse momento nós tínhamos um número expressivo de cientistas e engenheiros, ele cita 50 mil, né, um sistema de CT ganhando complexidade, mas ele aponta aquilo que todos nós sabemos, que nós chegamos ao final do século XX sem consolidar esse sistema de fato, sem uma interlocução entre as ICTs e as empresas, né, os centros de pesquisa e tal, e pouca atividade que de fato pudesse gerar inovação. E aí, então, a partir de 2003, claro que eu não vou falar sobre tudo isso, e todos nós conhecemos essa sequência de políticas industriais, estratégias, planos de ação, a Embrapi, a entrada do termo inovação na nossa Constituição, a lei de inovação, enfim, lei do bem, uma série de ações que foram sendo encadeadas, né? Então, obviamente, o nosso país estava direcionado no sentido de reforçar a ciência e tecnologia no Brasil,
ampliar a capacidade de inovação no país para que se pudesse realmente se tornar competitivo dentro dessa nova sociedade que a gente está vivendo, né? E, obviamente, o novo marco legal e a sua regulamentação. Então, assim, se a gente olha esse slide, e certamente ele não se esgota aqui, a quantidade de coisas que foram sendo pensadas e articuladas, a tentativa de criar uma política de Estado e não de governo, para que se possa levar isso à frente. Enfim, a gente olhando esse slide, realmente parece que a coisa está andando, né? Bom, então, essa foi uma muito breve pincelada, dentro dos meus 15 minutos, né? Como é que estão os indicadores? Esses dados todos nós conhecemos, né? Mas é só para pontuar. Então, assim, o gráfico de cima eu estou mostrando como resultado do dispêndio que é feito em ciência e tecnologia, as bolsas. Aqui a gente está vendo bolsa de mestrado e doutorado apenas, tá? Da CAPES e do CNPq. Então, a gente pode ver que existe, e se a gente for olhar, eu não trouxe o dado, mas se a gente fosse olhar lá desde o início, lá da década de 70, a gente ia ver que isso é um movimento constante, crescente, né? E embora tenha havido um momento em que as bolsas de mestrado decaíram, porque existia uma ideia de se descontinuar mestrado e reforçar doutorado, mas a gente vê que existe um investimento grande na formação de pessoas. E o gráfico de baixo nos mostra também um resultado, né, de todo o esforço que a pós-graduação faz. Então, a gente está vendo aí, tanto em números absolutos como em percentual, o aumento expressivo das publicações científicas feitas pelo Brasil. Então, assim, nós temos investimento, ele não é muito grande, ele poderia ser muito maior, e não estou nem falando de agora, gente, estou falando antes. A gente tinha investimento, né? E estava gerando realmente frutos, né? Mas, claro, o outro lado, né? Apesar de toda a expressão científica que a gente vem ganhando, a gente sabe que em número de patentes para residentes, esse número ele é muito pequeno. Os residentes estão nas barrinhas vermelhas, é claro, né? E a gente vê que houve um ligeiro aumento, mas não foi muito grande. Mas esse ligeiro aumento, eu vou mostrar para vocês o que se refere. E eu estou mostrando também para vocês nesse slide que no último levantamento de dados do INPI, observem que 47% desses pedidos vêm de pessoa física e 24% vêm das ICTs. Tá? Então, isso é um dado muito interessante, porque é muito diferente do que acontece em outros países, né? E quando a gente olha o ranking, eu estou trazendo aqui para vocês os 30 maiores depositantes de 2016 no INPI. Então, observem que de 24 são universidades ou institutos federais, enfim, a gente tem realmente um grande esforço sendo feito pelas ICTs no sentido de buscar proteção, e que bate com os dados que a Ana acabou de mostrar para a gente, né? Então, assim, realmente interessante isso, né? E claro que aí eu vou fazer assim, a propaganda do nosso trabalho lá na academia, na minha maneira de ver, entre outros aspectos. Isso está muito ligado com os cursos que foram feitos pelo INPI. Observem que 2004 entra a Lei de Inovação, 2005, justamente para colaborar com isso, o INPI começa a fazer aquele mundo de cursos que a gente fez Brasil afora, né? Era um roadshow, enfim. E a gente vê que o aumento dos depósitos de patentes de ICTs, né? Então, assim, eu gosto de pensar, né, que o nosso trabalho deu algum resultado, né? Enfim. E claro, aí estou mostrando para vocês a questão de participantes nesses cursos, né? A gente está vendo nas barrinhas verdes são os cursos presenciais e as barrinhas claras são os cursos que estão sendo feitos à distância, que vai ser a tônica da capacitação dada pelo INPI muito em breve, né? Então, assim, o Brasil tem investimento, né? Em 2015, que foi o último ano que estava disponível, a gente tinha 1,64 em relação ao PIB.
mais de 26 mil doutores ao ano sendo colocados no mercado, e assim, não há mercado, né? O que a gente faz com essa quantidade expressiva de doutores, né? Em 2015, 2,5% do total publicado no mundo estava sendo publicado pelo Brasil, né? Então, assim, parece pouco, mas não é, gente. Se a gente olhar a contribuição da Alemanha, que é uma ciência centenária, ela está entre 7% e 9%, e nós somos muito jovens nesse contexto. Então, a gente tem uma contribuição a ser dada. Mas, como eu disse para vocês, por esse lado da proteção, a gente está muito distante da nossa real capacidade, né? Nesse processo todo, né, que isso é uma longa história, e enfim, eu estou aqui falando muito rápido para vocês, foi e é importante, né, o fomento às atividades de ciência e tecnologia, mais recentemente inovação, a lei de inovação e a criação dos NITs, evidente, né, a reestruturação do INPI lá em 2003 e a criação da sua academia em 2006, o novo marco legal de ciência e tecnologia, mas é extremamente importante que tudo isso que está sendo construído, proposto e tal, que isso de fato saia do papel e se materialize, né, em estratégias que sejam de Estado e que possam de fato alavancar. E não aconteça, por exemplo, o que o Tonholo perguntou para a Ana, né, de como é que se faz se o Estado coloca alguma coisa que você tem que cumprir e você não tem condições de fazer. E aí eu vou terminar com esse slide. O que a gente está vendo, o que está acontecendo nesse país, é um absurdo. E aí, esse era o meu protesto, tá? Então, assim, para lembrar que a gente tem um investimento sendo feito que é expressivo ao longo de toda a nossa história, a gente vem construindo uma estrutura, e aí o que está acontecendo agora é CAPES, CNPq, FINEP e tantos outros sem condição de trabalhar a partir do ano que vem. 200 mil bolsas podem acabar. Então, minha gente, eu acho que não é esse país que a gente quer. Eu concordo com a Ana, a gente tem que continuar com a mão na massa, a gente tem que continuar investindo nisso e não permitir, de alguma forma, a gente tem que se mobilizar para que esse absurdo não aconteça. É isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Vocês viram que a professora Rita precisa, como sempre, como ela faz com os alunos dela, de uma exigência, mas também exigência conseguida. Parabéns, Rita. O cenário que você nos apresenta é revisitar a ciência e tecnologia nesse país. E eu concordo plenamente com o seu protesto, é o protesto de todos nós, não é isso? Professora Rita, primeiramente eu queria lhe agradecer pela aula, né, porque essa parte histórica realmente eu acho que todo professor de história deveria saber, né? Deveria saber isso, deveria ser uma coisa realmente que não deveria estar só aqui, né? E eu não posso deixar de levantar um questionamento diante da sua experiência e principalmente porque a senhora é uma fonte histórica dessa evolução que a gente veio sofrendo, né? Que a gente veio vivendo e agora estamos sofrendo. E numa perspectiva de queda, como a senhora mostrou no seu penúltimo slide, quais são os próximos passos? O que a senhora visualiza, professora, se continuarmos nesse declínio de cortes? Qual que é a perspectiva que a senhora visualiza enquanto academia, enquanto NPI, enquanto gestora da inovação? O que a senhora visualiza de futuro, principalmente para os alunos que estão aqui, né, que estão iniciando, né, a sua vida, estão iniciando um processo de acompanhamento de uma história que não é muito boa, né? Então, nos últimos anos, o que eu particularmente venho acompanhando, não venho gostando. Então, a senhora teve aí momentos de áureos, né, da nossa história da ciência, tecnologia e inovação, e agora está um pouco nebuloso. Qual que é a sua perspectiva de futuro, se o gráfico continuar caindo do jeito que está? Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa otimista. Então, assim, aquilo que eu disse, a gente tem que continuar trabalhando, né? Eu concordo que as perspectivas não são boas no momento, né? Mas a gente, quem olha a história do Brasil, percebe que isso são oscilações. Então, assim, o que eu espero é que a gente consiga atravessar esse momento que é negro, né? E que, de fato, a gente consiga retomar a ascendente.
E isso vai depender de todos nós, não só de quem está aqui, que é mais velho, mas do pessoal que está entrando e que não pode esmorecer, né? Porque se a gente resolver largar, né, jogar a toalha, aí vão todo mundo pro buraco mesmo, né? Então, assim, eu vejo isso. A gente precisa continuar lutando, independente do que está acontecendo. Primeiramente, parabenizar pela sua excelente e rápida palestra e dizer que a gente tem que aproveitar esse momento também como um momento de fórum, né? Como um momento de fazer justamente esses questionamentos, porque nós, a exemplo do seu gráfico que mostrou aí, das ameaças que estão a vir pela frente, nós estamos à beira de um desmonte gigantesco de todas essas conquistas que foram relatadas nas duas palestras aí ao longo desse tempo. Então eu queria que a senhora aproveitasse esse pequeno tempo que resta para continuar o seu protesto e falar de perspectivas futuras para a gente. Olha, eu não tenho mais do que dizer em perspectivas futuras. É isso que eu acabei de responder para a Sheila, né? A gente está nesse momento muito difícil, muito delicado, mas a gente tem também a faca e o queijo na mão, né? Nós somos a população, nós somos a sociedade que coloca as pessoas no governo. Então, assim, o que a gente precisa é ser mais inteligente na hora de escolher os nossos governantes. Não estou fazendo apologia nem a um nem a outro, principalmente porque eu sou assim, muito distante de política, né? Mas a gente tem que pensar e tentar conversar com quem está ao nosso redor para que a gente consiga reverter esse processo, né? Porque do jeito que a coisa está, é o que você disse, está num desmonte. E num desmonte em todos os níveis. Está no nível nacional, está no nível estadual, está no nível das instituições, né? Então, assim, a gente precisa acreditar que isso pode mudar, mas somos nós que temos que mudar, né? É isso que eu posso dizer.